Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy 1x. Com esse cupom você garante bônus em dobro, é isso mesmo. Depositou 50, te retorna 100, depositou 150, retorna 300. Até R$ 1.500 você tem de bônus com o nosso cupom Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo. No nosso comentário fixado, vocês acessam o 1xBet, façam o seu depósito, realizem com o nosso cupom e a partir daí realize com o seu palpite vencedor. Jogo de hoje, Barcelona e Almeria. Também tem um jogo do Campeonato Francês do PSG. Você pode aproveitar tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Bom, galera, vamos falar sobre esse lateral, né? Um lateral esquerdo que o Flamengo está de olho, o uruguaio Matias Vinha. Mais um uruguaio, né? O Flamengo já tem ali o Varela, Arrascaeta, De La Cruz, e mais um seria o Fla Uruguai. Vamos falar um pouquinho sobre o Vinha. Vou mostrar para vocês como tem sido o mais recente, né? O futebol dele mais recente. Talvez você lembre, tem uma recordação do que foi no Palmeiras, né? E desde lá passou pela Roma, a Roma emprestou para o Bournemouth, retornou para a Roma emprestou para o Sassuolo. Então tá ali esse Vinha sendo emprestado e a gente vai falar um pouquinho aí sobre ele. Ele que hoje está jogando pelo Sassuolo, mas pertence, né? Ali a questão contratual pertence à Roma. Vamos falar sobre ele que trabalha como lateral esquerdo, qual é a sua característica, qual é o seu modelo de jogo. Pedir sempre para você deixar o seu like, que é sempre muito importante, deixar a sua curtida, muito importante. E claro, se inscrever aqui no canal. Você que ainda não está inscrito por aqui, aperta o botão de inscrever-se para acompanharmos juntos aqui as notícias, informações, análise como de hoje e opinião sobre o nosso Flamengo. Beleza? Então chega junto aí, já deixo o agradecimento, obrigado por essa força aí de vocês. Vamos falar um pouquinho então sobre esse lateral, mostrar para vocês alguns aspectos aqui, que a gente vai entender. Galera, eu sei que a gente está muito acostumado e no futebol a mídia gosta muito de comparação, não é isso? Eu sei que a gente está acostumado a isso. Então, a nível de comparação, o Vinha ele está mais próximo do estilo do Filipe Luís do que do Ayrton Lucas, tá? Não estou comparando o Vinha com o Filipe Luís. Não, eles são parecidos, não. Mas a fonte é mais parecida com a do Filipe do que com a do Ayrton Lucas, beleza? São características hoje do lateral do Flamengo, o Ayrton Lucas, bem diferentes. O Ayrton Lucas já é um lateral de profundidade, de ultrapassagem, com uma agressividade um pouco mais na vertical. A gente vai entender que o Vinha já é mais um passador, já tem mais uma ultrapassagem da diagonal. Eu vou mostrar para vocês como os técnicos têm aproveitado isso dele. E ele trabalha mais até no meio espaço do que no espaço de força, tá? Ao longo aqui do vídeo vai ficar um pouco mais claro. Vamos começar pela seleção uruguai, jogo recente. Tudo aqui é recente, tá, galera? Bem factual, tá? Seleção do Uruguai. O passe é a linha vermelha. A linha pontilhada amarela é para vocês entenderem a movimentação. Então, ele dá o passe na profundidade e a movimentação dele cai para o meio espaço. Como a gente vê, ele dá lá pro fundo, né, o passe, e ele vai buscar o meio espaço. Mesma coisa acontece aqui, na seleção do Uruguai, então, ó. Ele aproveita a ultrapassagem do seu companheiro, dá a bola à frente e o movimento dele é o movimento dessa linha pontilhada, dessa linha amarela. Ele faz o movimento da diagonal. Então, na seleção uruguaia, a gente vai ver muito isso. Os mapas de calor são ótimos, porque acabam ilustrando bem isso. Seleção uruguaia, então, o Vinha não vai fazer esse movimento lá no final da ultrapassagem, movimento ofensivo de profundidade, de linha de fundo, como, por exemplo, faz o Ayrton Lucas. Ele explora a velocidade e a ultrapassagem do outro companheiro e ele vai fazer esse movimento de diagonal. Esse movimento de facão, inclusive, fica muito claro no Sassuolo, que é o atual clube dele. Claro, você está aqui convidado para acompanhar nosso vídeo e assistir o que a gente vai mostrar para aqui. A gente vai ver muito isso, beleza? Então, como fica claro, com isso, o mapa de calor do Vinha é esse aqui, ó. Beleza? Um bom retrato. Como a gente vê, muita participação no campo defensivo, né, caindo bastante no meio espaço e a ausência do jogo da profundidade pelo lado esquerdo. Então a gente vê no mapa de calor dele, essas marcas mais avermelhadas, né, mais alaranjadas, é a sua movimentação, né, a maior parte do tempo. E a gente vê nitidamente traduzido com essa jogada que a gente acabou trazendo aqui. Perfeito? Sassuolo, clube atual dele, futebol italiano. O técnico utiliza uma linha com 4 jogadores, ele vai ali sem nenhuma, né? Trabalha pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo, formando essa linha com 4 jogadores, como a gente vai observando aqui na imagem. Isso aqui é curioso porque é uma participação que o Vinha tem no gol e é contra a Roma.
seu clube, que ele tem um contrato, né? Ele pertence à Roma. E aqui ele arranca pelo lado esquerdo, e aí como a gente vê o movimento dele, olha lá, que tá ali circulado, ele vai fechar para dentro da área. Muito semelhante ao que a gente mostrou na seleção uruguaia, a diferença ali acaba ficando a faixa do campo, né? Aqui ele tá um pouquinho mais à frente, tem a jogada pelo lado esquerdo, olha lá, ele dentro da área, e quem faz o gol, inclusive, é o brasileiro Matheus Henrique, ex-Grêmio, ele que fecha ali na segunda trave, mas a gente viu a movimentação, a gente vai ver muito essa diagonal que os técnicos têm extraído e tirado bastante do Vinha, tá? E aqui mais uma vez então, a linha com 4 jogadores, né? Ele formando ali pelo lado esquerdo, e mais uma vez aqui na saída de bola, né? O time tá atacando pro lado direito, olha onde ele tá. Ele tá no meio espaço, né? Tem um companheiro dele que tá bem aberto lá pelo lado esquerdo, ele tá bem ali no meio espaço. Por curiosidade, até trago para vocês, o passe foi equivocado, ele ficou lá no meio espaço no campo ofensivo, inclusive o gol do Torino vai sair lá pelo lado direito, porque ele foi ocupar esse espaço um pouco mais por dentro. Vamos falar do mapa de calor do Vinha no Sassuolo. É esse aqui. Ele é mais ofensivo quando a gente fala, né, lá no aspecto próximo à linha de fundo do que em comparação ao da seleção do Uruguai. Tem uma marca muito curiosa que é dentro ali da área, né? A gente vê uma marca ali dentro da área, né, ofensiva, e como a gente vê, um lateral cai muito por dentro até para fazer essas diagonais. Talvez você tenha na memória o Vinha do Palmeiras. Esse é o mapa de calor do Vinha no Palmeiras, e a gente vê que praticamente ele não tinha essa atribuição ofensiva, né? O Palmeiras, na época, inclusive, era armado de uma outra forma, né? Em 2021, ele era muito mais um lateral bem mais defensivo do que ofensivo. A ofensividade do Palmeiras, ela já carregava bastante desse ponta pelo lado esquerdo. Então, e outra coisa, ele não entrava muito pro meio espaço, né? Era bem ali na lateral. É uma outra forma do Abel Ferreira enxergar ali o futebol do Vinha, bem diferente do que ele tem feito recentemente, tanto com Marcelo Bielsa na seleção uruguaia, onde ele é companheiro do De La Cruz, do Varela do outro lado, do Arrascaeta, ou até mesmo no futebol italiano no Sassuolo. Sobre lesão, o Vinha ele acabou sofrendo uma lesão recente, e aí o seu clube, né, o Sassuolo, inclusive numa nota oficial, ele acabou explicando que os exames instrumentais realizados em Matias Vinha evidenciaram uma lesão no colateral medial do joelho direito. O jogador já iniciou o processo de reabilitação. É uma lesão muito semelhante, muito parecida com o que o Tiquinho Soares, o atacante do Botafogo, sofreu naquele momento do Campeonato Brasileiro, né? Então tiraria, né, de cerca de 3, 4 semanas. É o tempo mais ou menos, né? A verdade é essa, né? Caso ele feche com o Flamengo, é o tempo ali dele curtir ali esse descanso, se reabilitar, essas mini férias, para começar a temporada ali em janeiro, até casaria mais ou menos com essa data. Então, trazendo aqui um pouco o Vinha na prancheta, Sassuolo, né? O lateral pelo lado esquerdo e também pela seleção uruguaia, mesma condição, lateral esquerdo que cai bastante aqui por dentro no meio espaço. Para fazer a ponta, quem faz na seleção do Uruguai da profundidade ou no Sassuolo é um seu companheiro e ele aproveita essa diagonal, que é bem diferente quando a gente fala, por exemplo, do Ayrton Lucas. Se a gente quiser potencializar o Ayrton Lucas, a gente está falando de um jogador do corredor externo, né? Ele que vai fazer aquela ultrapassagem pelo corredor externo, fez muito bem no período do Vitor Pereira, na época do Flamengo, era um dos principais jogadores, estava sendo potencializado essa sua característica. Então, no caso, Vinha no Flamengo, o Tite teria 2 laterais com características bem diferentes e que você, se quiser extrair, exigir, bem diferente. O que o Vinha faz bem, o Ayrton Lucas não fará. O que o Ayrton Lucas faz bem, o Vinha também não conseguirá fazer. Então são laterais bem diferentes, características bem diferentes. Beleza? A gente vai trazendo aqui qualquer atualização, qualquer questão sobre o Vinha, sobre essa proposta. Esse foi um vídeo falando um pouquinho mais taticamente do que foi hoje, tá? Isso é muito recente, é muito novo esse material, é muito recente que a gente trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.